Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaú e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog tradicional, como eram os blogs de antigamente, que tem textos, www.numilar-fa.com.br. Também não deixe de ir na Amazon, né? Tem lá livros tradicionais, livros, só que em formato Kindle, em formato digital, não tem formato físico ainda, tá? Que eu abordo alguns temas que podem interessar vocês. Bom, vamos lá. Então, este vídeo, se você quiser ficar até o final para ouvir os meus argumentos, eu vou explicar uma questão bem simples e objetiva para todos, que é se você tem a necessidade de saber o seu orixá, para que você possa participar dessa religião, para que você possa estar dentro dela, para que você possa exercer a sua fé, né? Ou seja, eu quero explicar qual é a importância ou a necessidade ou a imperatividade de você saber o seu orixá, ok? E eu vou falar aí sobre o ponto de vista de Fá e de Candomblé e eventualmente aí de outra coisa, tá bom? Beleza, então quem quiser continuar, siga, se não, tem outros vídeos no canal. Bom, vamos lá. Eu tô aqui sempre fazendo com muita calma, descascando a cebola, né, devagarinho em cada pedaço, tentando fazer isso de forma clara, né, e falando o mais calmamente possível aqui para não ter problema. Bom, então, primeiro sobre esse tema, eu tenho certeza que eu já falei sobre esse assunto aqui, mas nem todo mundo tem 267 vídeos até o momento, 268, esse aqui deve ser o 269. Então é muito vídeo, pode ser que as pessoas não tenham visto tudo, né? Então de vez em quando eu volto a alguns assuntos aí, né? Então isso acontece para quem já viu eu falar sobre isso, lamento, vou estar repetindo, assim como outras coisas sendo repetidas. E eu estou pegando alguns temas simples, que são, em princípio, deveriam ser alguma coisa fácil de entendimento, não deveria saber, e estou tomando ele, porque, cara, se é simples, é bom a gente fala de forma objetiva, né, e fica fácil também de entender, tá bom? Então eu estou retomando, ou retomando temas simples que talvez tenham ficado no meio de grandes vídeos longos, ou vídeos mais densos sobre outro assunto, então eu estou retomando esses assuntos, ok? Bom, tem um barulho aqui, não sei se vocês ouviram. Mas então vamos lá. Então esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, né? Estou retomando. Então vamos falar sobre a questão de orixá. Isso é questão importante, né? Eu vou primeiro falar sobre o ponto de vista de Fá e vou explicar para vocês, tá? Então, a gente está numa religião, só lembrando, eu tenho que voltar um ou dois passos atrás para explicar, né? Isso aqui é uma religião, né? Essa religião não tem um nome específico para ela, tá certo? É religião Yorubá. Né? Por quê? Porque o povo no qual ela foi gerada era o povo Yorubá. Que o povo Yorubá hoje, ele está numa região região geográfica lá que hoje é política, que talvez seja a Nigéria, mas eu acho que avança alguns pedaços ali, né? Mas ele ocupa um pedaço, ele não é a Nigéria como um todo, mas um pedaço lá. Então, esse povo que ficava num pedaço ali do que hoje, um pedaço do que hoje é a Nigéria, e o Benin lá do outro lado, né? Gerou essa religião, ok? Então temos uma religião. Esta religião gerou práticas, cultos, tradições, liturgias, que é a manifestação dela no mundo todo e na própria Nigéria. Então lá tem a religião tradicional Yorubá. Ela é o quê? Nada mais que o equivalente ao Candomblé. O Candomblé está aqui, a religião tradicional Yorubá está lá. Não é melhor, talvez seja pior, mas assim, é uma coisa equivalente. Acima disso tudo da religião. Então nós estamos falando aqui da religião, das pessoas que resolvem adotar. E aqui no Brasil, esta religião tem várias tradições, né? Em termos de Candomblé, tem um nome, complica porque o Candomblé é um nome genérico. Eu gosto de fazer essa explicação porque fixa nas pessoas, tá? Apesar de ter gente também, tá repetindo tudo de novo. Então, Candomblé é um nome genérico, tem inclusive aqui, como Candomblé tem duas religiões diferentes, eu tenho um vídeo sobre esse papo, bem antigo no canal, que eu explico sobre isso, mas então tem lá, e tem outras tradições religiosas, esse é um nome técnico, tá? Então tem lá o Batuque no Sul, que também é Yorubá, tem o Nagô ou Xangô lá do Nordeste, é a mesma coisa, que também é o Yorubá, e o Candomblé Nagô ou Queto, né? Aqui na região sudeste, agora já se espalhou no Brasil todo, também é Yorubá, ok? Essas são as tradições, suas práticas são baseadas lá. E Fá, que tipicamente é Yorubá. Então, quando a gente fala de Fá, eu estou falando de um oráculo que é ligado à religião Yorubá, ok? Beleza? Então,
Quando eu falo de Ifá, eu estou falando desse contexto aqui para a pessoa entender. Então, dentro do contexto dessa religião, então Ifá, e a gente fala sobre a teologia dessa religião. Já expliquei sobre isso, teologia. Então, por isso que eu posso falar desses termos e dizer que é assim, ou assado, porque eu estou falando da teologia da religião, não estou falando nada mais além disso, ok? Bom, então assim, em termos de Ifá, né, vamos falar primeiro sobre o ponto de vista de Ifá, depois eu falo dos outros casos ali, né? Sobre o ponto de vista de Ifá, que tem, ou seja, na figura do sacerdote, o Babalaô, é o sacerdote, não existe a menor relevância ou necessidade do Babalaô saber qual é o orixá da pessoa que o está consultando. Olha que coisa importante. Então, se você vai no Babalaô, você senta ali, você é o consulente, tá certo? O Babalaô está aqui, tá certo? Ele vai consultar Ifá para você. A informação de qual é o seu orixá inexiste, ou seja, inexiste no sentido de não faz parte do trabalho do Babalaô saber dessa informação e muito menos descobrir isto para você. Olha só, descobrir o seu orixá não faz parte do trabalho do Babalaô, não faz parte. É uma coisa bem complicada de fazer, eu falo daqui a pouquinho, se eu lembrar. Tá? Mas então essa informação é importante, ok? Então para consulente, não tem necessidade. O Babalaô não tem que saber qual é o seu orixá. E essa informação do seu orixá não faz a menor diferença na consulta. Ou seja, se você for uma pessoa iniciada e que você tem certeza absoluta de qual é o seu orixá, e dentro dessa religião, dentro do candomblé, você só sabe qual é o seu orixá se você foi iniciado, se for feita para aquele orixá, então se você passou, se você é Iaô, que você sabe essa informação, é o Ebome, né? Tá certo? Então assim, só nessa condição que você sabe o orixá. Qualquer outra coisa diferente disso é uma assunção, é uma ilação, é um chute, é uma opinião, ok? Então, esta é a posição oficial, tá certo? Estou falando, dentro do candomblé, é assim que funciona. Esse processo, inclusive, agora eu vou ampliando. O fato de você sentar na mesa lá de um babalorixá, tá certo? Ou uma iolorixá, não é iolorixá, ela abriu o buzo e ela fala para você, olha, estou vendo aqui, você é do orixá tal. Esta informação não tem nenhuma utilidade, não tem nenhuma veracidade, pelo contrário, não é que não tem utilidade. Essa informação que essa pessoa está te dando lá não tem nenhuma veracidade. Ele pode falar um nome qualquer de orixá, que ele está chutando, ele pode achar, ele pode assim, mas aquilo ali ele não jamais terá certeza do que está falando para você. Esta conversa de determinar o orixá através de jogo, de búzios, é a coisa mais folclórica que tem dentro do candomblé. Já participei de grupo, o pessoal discutia. Tinha um grupo que era isso, só para ficar discutindo as coisas que o pessoal, isso na época do Orkut, né? O pessoal discutia assim, às vezes que o cara sentou, quantos orixás diferentes foram dados em cada mesa. Eu acho até numa boa, acho que a pessoa que está lá, o olhador, né, de búzios, ele devia não passar essa vergonha, cara, de ter que falar, de dar chute, dizer o seu orixá tal. Ele não devia passar essa vergonha, porque essa informação inexiste através de uma mesa de jogo. Inexiste. Mas alguém pode dizer, não, mas fulano tal acertou. Olha só. Veja bem, pode ter ou não acertado. Ele pode ter chutado lá, porque não são tantos, e por coincidência acertou. Tá certo? Não tem nenhuma, assim, não existe nada num jogo de búzios que diga para aquela pessoa que você é de orixá A, B, C ou D. Tá certo? Bom, agora vamos voltar para Ifá. Estou fazendo várias afirmações firmes. Quem tiver dúvida, pergunte depois. Né? Mas em Ifá, a mesma coisa. Não existe, inexiste em Ifá a prática do cara sentar na sua frente e você... Vou jogar aqui para você perguntar qual é o seu orixá. Olha só, eu já expliquei isso, né? Quando você faz isso, deve ser um babalaô com um opelê na mão dele, né? Nem com o iquim, tá? Ele tá lá com o opelê. Quando ele joga aquele opelê dele lá, né? Você vai no... O babalaô que... Vou voltar nesse ponto. O babalaô que fala isso é porque joga com o opelê para você, tá? Quando você faz aquilo lá, o opelê, se ele está fazendo uma pergunta errada, gente, se ele está fazendo uma pergunta inadequada, ou se ele está fazendo uma pergunta que não vai ser respondida, o opelê
ele não vai ser fulminado por um raio sentado ali. E o Opelê dele também não vai ficar congelado no ar. Ele vai jogar e o Opelê vai cair. Falando, dando uma resposta qualquer para ele. Cabe ao babalaô, isso é uma prática, um ofício do babalaô, ele saber, ele ter a certeza que quando ele está consultando e faz, seja com o Iquim ou seja com o Opelê, que aquelas respostas são consistentes ou coerentes, ou seja, existe um diálogo, uma interação entre o babalaô e o jogo dele, o oráculo dele, e o oráculo confirma para ele, através de vários sinais, vários tipos de resposta, que aquilo ali está correto. É assim que funciona o trabalho, a prática, o ofício do babalaô. Essa é a primeira coisa. O babalaô tem sempre que desconfiar ou duvidar de tudo. Quando ele senta ali, ele não pode fazer nada. Não, tudo que está vindo aqui é certo. Não existe esse procedimento dele achar que tudo que ele jogou lá vai ser a resposta. Faz parte do trabalho dele ele analisar para entender se aquele diálogo está ocorrendo de forma normal, natural, as respostas estão consistentes e aquilo ali, ele dá a ele a certeza que ele pode falar qualquer coisa para aquele consulente. Isso não tem nada a ver com vocês, estão ouvindo, mas tem a ver com o babalaô. Estou falando, isso é uma preocupação do babalaô. E sim, o babalaô tem que se preocupar com isso. E sim, a interação do oráculo mostra para o babalaô que ele está recebendo respostas verídicas e verdadeiras e se as respostas se autoconfirmam. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, voltando ao ponto do orixá. Você sentou ali a consulta. O fato de você ser iniciado, ter certeza que o seu orixá, ou achar que tem certeza, assim, essa informação do orixá não será usada ou considerada por aquele babalaô em nenhum momento. Ele vai rezar, ele vai fazer a abertura do jogo dele, vai rezar para aquele negócio, para aquela consulta, vai receber os odus de informação, vai interpretar aqueles odus, vai tirar os ezebós que forem necessários e vai fazer as oferendas que forem necessárias para quem pedir naquele momento, naquele jogo. Então, olha só, a pessoa não interessa para o babalaô se a pessoa é de Iemanjá, porque na hora que ele fizer a consulta, ele tirar os ebó, se quem pedir o ebó for Ogum ou for Omolu, é isso que interessa para ele, mais nada. Você, mãe, e aí, Oiá? Olha só, ele pode até perguntar para você, né? E muitas vezes a gente pergunta, eu sou de Oiá, eu vou perguntar, não vai participar dessa solução sua, quem vai fazer para a solução é Oiá ou, que eu falei aqui, né? Falei Ogum e Omolu. É assim que funciona. Então, assim, a informação do orixá da pessoa é desconsiderada, não interessa. Ele não vai usar essa informação. Ele só pode falar para você o que está ali no meio do jogo. Depois de ter tirado aquilo tudo, as informações, falar para você, olha, mas eu queria fazer uma coisinha para o meu orixá. O correto desse babalaô, olha só, eu não tenho nada a fazer, você está acostumado, porque não pediu nada aqui no jogo, então ele não vai falar para você, ele só tem que falar para você a informação que ele recebeu naquele momento, naquela consulta, e ele vai lá, está aqui, é isso que você tem que fazer. É assim que eu procedo. E às vezes a pessoa chega, não, eu cheguei aqui, fulano tal, disse que eu tenho que fazer tal coisa, já aconteceu comigo, foi recomendado, tem que fazer tal coisa, e já aconteceu as duas coisas. Você fala, fulano, olha só, apesar de você estar dizendo isso, cara, não saiu para fazer. Então, se não saiu para fazer, não serei eu que vou fazer isso para você. Então, assim, porque eu só posso fazer o que está aqui saindo. E isso é uma questão, isso faz parte da responsabilidade sacerdotal do babalaô. Ele só pode fazer o que saiu ali na consulta dele. Porque significa que o que saiu dali, Orumilá e os orixás vão estar suportando, Exu, vão estar suportando ele naquilo. Se ele está fazendo alguma coisa fora daquilo, cara, ele está fazendo por conta dele. Já não é mais com o suporte da consulta de Orumilá, nem suporte de Exu, nem suporte de qualquer orixá está lá. Ele está por conta dele. Então, assim, e isso é uma coisa. Já aconteceu também, eu vim para cá falando, olha só, beleza, entendi, nós vamos fazer aqui e vamos ver. E coincidentemente, sim, o que ele disse, estava lá, saiu e repetiu. É isso e aquilo, tá aqui. Exatamente o que você disse e falou que era para fazer, saiu aqui. Então, assim, isso, né, jogando com Iquim e Ibô, tá certo? Que é o que eu faço. Só jogo com Iquim e só jogo com Ibô, tô na mão do cara.
Então sim, beleza, podemos fazer o que foi pedido para você. É assim que funciona, tá certo? É assim que funciona. Então, parte número 1 da nossa conversa é essa. Para o babalaô não interessa. A outra, então, a outra informação importante é, se lá, agora eu vou repetir uma coisa que eu já falei, mas agora nesse contexto que eu expliquei que o que eu falei até agora, que o babalaô, quando consulta, recebe a informação de Orumilá e ele vai te responder aquilo que recebeu na consulta. E ele só tem que fazer, ele só pode fazer o que está ali. Se ele fizer alguma coisa além daquilo ali, é por conta dele. Conta e ordem dele. Ele que se vire com o que está fazendo ali. Tá? Bom, aí vem a segunda parte, que é você está sentado ali e o babalô faz a consulta e aí ele, vamos determinar o seu orixá aqui. Cara, isto é o máximo da marmotagem. Babalaô não determina orixá em jogo ali de consulta ordinária de Ifá. Ordinária que eu digo, né, comum, consulta comum. Consulta comum de Ifá, com Opelê, e muito menos com Quino, não precisa disso. Orixá, a determinação de orixá para uma pessoa é uma coisa que só se faz em obrigação e isso pertence ao culto de orixá. Se você quer saber qual é o seu orixá, ou você quer ter certeza qual é o seu orixá, isso é uma conversa que a gente podia ter num outro vídeo, procure o culto de orixá, procure a pessoa que iniciou e vai discutir com ele lá. Já teve alguns vídeos que eu comentei assim, que a pessoa falou, porque estamos na casa, o cara disse, mas eu acho que não sou, acho que foi feito errado. O que eu sempre recomendo assim, fulano, olha só, se você tem dúvidas, se você não tem certeza, se você tem incerteza, insegurança, você tem que procurar esta pessoa que ele iniciou e conversar com ela e passar suas inseguranças e discutir com ela. Se você está com medo ou não tem segurança de conversar uma coisa dessa com essa pessoa, cara, eu sugiro que você reveja a sua permanência na casa, porque aí você não confia nessa pessoa. Então, saia disso, né? Mas você não vai chegar e usar um babalaô para confrontar uma coisa que a casa de orixá lhe deu. E nem muito menos o babalaô tem que se colocar nessa posição. Se você sentar na frente do babalaô, na esteira de um babalaô, e este babalaô determinar para você orixá, eu sugiro o seguinte: agradeça, pague, levante, vá embora. Você está no lugar errado. Aquela pessoa não sabe o que é ser um babalaô, não entendeu qual é o trabalho do babalaô, e determinar o orixá da pessoa não está no alcance não está ao alcance do poder dele, do conhecimento dele e das atribuições dele, ok? Então, eu estou fechando aqui a caixinha de Ifá. Então, se você precisa fazer uma consulta a Ifá, você não precisa saber o seu orixá. Nós vamos encaminhar as suas necessidades, os seus pedidos, os seus problemas, suas necessidades de informações e orientações, baseado no que o jogo, no que a consulta responder para nós. Será aquilo ali? Nós vamos falar o que está ali naquele Odu, que está naquelas informações, que está naquelas histórias, naquela nossa interpretação. E se tiver que fazer alguma coisa para você, será para aqueles orixás que se apresentaram ali, que pode ser 1, ou 10, 20 ou nenhum, tá certo? Tem jogo que ninguém se apresenta. Consulta, não gosto de falar de jogo, né? Mas então, aquilo ali, ok? Então, fechando o círculo aqui de Fá. Então, sob o ponto de vista de Fá, que eu tenho que falar, é isso aí. Agora vamos falar sobre o ponto de vista dos outros casos. Igualmente, você, para participar da religião, para participar de uma casa de candomblé, você não precisa... Só um momento. Caraca, caiu aqui. Deixa aqui. Você não precisa, se você vai participar da casa de candomblé, você não precisa saber o seu orixá. Aliás, é assim mesmo que funciona. Você não saberá o seu orixá e essa informação só será passada para você ao longo do tempo, com a convivência naquela casa. Isso eu já expliquei em vídeo. Com o passar do tempo, com a convivência, não sei o que, as pessoas começam a ter indicações, indícios de que o orixá está ali e está ajudando aquela pessoa, que aquela pessoa está ligada àquele orixá. Existem alguns sinais naturais. E não será na mesa de jogo, no jogo de búzios, daquela orixá,
que ela vai passar para você com o orixá. Se ela está fazendo isso, eu vou repetir e afirmo, ela está sendo leviana. Passar para você o orixá através de jogo de búzio. Ela pode ter certeza absoluta, mas está sendo leviana. Porque o orixá você só dá para uma pessoa na esteira. Quando ele está lá, faz a obrigação, quando levantar, né, é ali que você sabe o orixá da pessoa. E tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Depois daquilo ali, é aquilo, se você fez uma feitura adequada àquela hora. Baseado nessa informação, eu quero dizer para você o seguinte, que é isso, que não existe. Para você participar dessa religião, para você poder acreditar, participar dessa fé, ou praticar, você não tem que saber o orixá. E é muito difícil você saber, não é em mesa de jogo que você vai saber. E essa religião não é igual signo zodíaco, no qual você pega uma data de nascimento, e naquela data o cara olha ali, você nasceu na terça-feira, então você é filho de Ogum. Eu sei porque tem muita gente de Umbanda que faz essas continhas dessa maneira, tá? Inclusive, não sei se vocês sabem, esses jogos de búzios que eles fazem, o jogo do ano, o orixá do ano, vocês acham que a pessoa joga ali para saber? Coisa nenhuma. É o seguinte, dia 1º cai em que dia da semana? Segunda-feira, tal coisa. Aí Oxalá, se for na terça, alguns, se for na quarta, Xangô, se for na quinta, sei lá, Oxó. Aí tem alguns que tem mais um dia, esse ano vai ser tal coisa, ou vai ser, quando é no sábado é um problema, que pode ser um monte de gente, entendeu? Assim, isso é Umbanda, gente. Eu já falei no vídeo anterior, Umbanda não tem orixá, os caras não têm orixá, eles não conhecem, na verdade não tem orixá porque eles não têm conhecimento, de orixá. E essa coisinha de tirar o orixá da pessoa através de data de nascimento, assim como essa coisinha de tirar o Odu através de data de nascimento fazendo continha, é coisas de pessoas que não sabem, né? As pessoas não sabem. Pessoal de Umbanda que não sabe nada de orixá, ou pessoal de Candomblé que não sabe nada de Odu, nada de Fá, que faz continha com data de nascimento para descobrir o seu Odu de nascimento. Então, de novo, essas coisas acontecem pela falta de informação, pela ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, não ofensivo, no sentido de que a pessoa ignora alguma coisa que ela poderia saber, ou até que ela não ignora uma coisa que ela nem teria que saber, tá certo? É o caso disso aí, ok? Então, essa é a informação. Então, e aí? Né? Baseado nisso tudo, confia, Carol. Confia o seguinte, você não precisa saber o seu orixá. Isso pode ser frustrante, mas eu queria tanto saber o meu orixá. Olha só, cara, você não precisa saber. Aí eu estou falando, reforçando mais uma vez, você não precisa saber, e vou explicar por quê agora. Eu devo ter decepcionado um monte de gente, que é o seguinte, você não vai conseguir saber se você não se iniciar, né? Lembra? Eu falei essa frase aqui, né? Só se você fizer uma feitura, não é essas iniciações de cubano e nigeriano, aquela iniciação de cubano e nigeriano, eles dão qualquer orixá que você quiser. Eu quero ser de Oxumaré, eles dão pra você. Eu quero ser não sei o que, eles dão. Cara, esse pessoal tá ali para trocar dinheiro com você. Se você quiser ser de Oxumaré, eles nem sabem o que é Oxumaré, eles vão dizer para você que você é de Oxumaré. Eu sou de Oxumaré, o cara me deu lá o Oxumaré, me iniciou em Oxumaré. Isso é cubano e nigeriano. Então, dentro do Candomblé, onde a gente tem a seriedade do que é feito, é o seguinte, só lá na esteira é que você vai saber de verdade o seu orixá. Não vai ser muito menos, não vai ser de jeito que não vai ser através de jogo, beleza? E aí, então, o pessoal pode ficar um montão de gente decepcionado. Mas cara, então eu vou passar minha vida sem saber meu orixá. Olha só, é isso mesmo, você vai ficar bem. Algumas vezes, você pode até ter indícios, não sei o que, as pessoas dizem com muita certeza, aí se você acredita, se quiser. A informação certa é essa aqui. Mas e aí, e agora? Então eu não vou poder ter fé, não vou poder rezar? Não, você vai poder continuar rezando. A opção de você, da pessoa que é a Bian, né, que é a pessoa que é simpatizante não iniciada, a Bian numa casa, sempre assim, se você está numa casa de Candomblé, no culto de orixá, todo mundo que está nessa região acredita no orixá, é a Bian, tá certo? Né? Os leigos, né, tem o nome do senhor, eu sou a Bian. Fez qualquer coisa, fez um ebozinho, fez um bori, todo mundo é Bian. A Bian, você tem fé. Então, se você tem fé, você é a Bian. Cara, o Abian, ele tem o anjo da guarda, Ori. Então, se você tem que rezar para alguém, você precisa rezar. Eu preciso rezar para alguém. Olha só, reze para Deus, né? Na verdade, não é verdade. Nessa religião a gente diga, não reze para Deus. Você não reze. Deus coloca os orixás aqui para falar com a gente. Eu vou fazer um outro vídeo, que esse aqui já vai ficar grande. Eu vou falar só sobre isso, nessa relação com Deus através de orixá. Isso é para puxando lá para o lado dos evangélicos, né? Mas assim, então, para quem você reza? Você vai rezar para o seu anjo da guarda, para o seu Ori,
É ele que cuida de você, cuida dos seus caminhos, lhe protege, dá orientação. Então a primeira coisa que você tem que rezar, você reza para Ori, que é o anjo da guarda. Ori é o nome que a gente dá, né, para o anjo da guarda. Além disso, se você quiser rezar, porque você tem simpatia, qualquer coisa, porque eu gosto de Xangô, ninguém gosta de Xangô, né? Todo mundo quer ser de outros, algum mais bom, algum Iemanjá, Oxalá, cara, não tem nenhum problema. Você pode rezar para Oxalá, pode rezar para Iemanjá, isso não há nenhum problema. Você pode rezar, se você precisa pedir uma coisa, assim como você pode numa igreja, sentar lá, escolher um santo para rezar, você vai pedir para aquele santo, é a mesma coisa, só que no candomblé não tem imagem, você não vai ter uma imagem. Então você pode, se você quiser rezar para Xangô, você reza para Xangô, se você quiser para Oxalá, você reza para Oxalá, se é o que aquilo te liga, se você teve uma ligação e ele lhe ajudou em algum momento, né? Tem muita gente que tem isso, né? O cara vai lá, teve um problema, foi lá, aí naquela casa que ele pediu ajuda, quem ajudou foi o orixá, foi aquele orixá que ajudou naquele momento, pode não ser o seu. Porque nessa religião, eu não expliquei isso aqui, é o seguinte, isso tem a ver com o jogo. Quando a gente está lá no jogo, quem vai responder, quem vai lhe ajudar, isso eu não esqueci de falar no IFA, quem vai lhe responder, quem vai ajudar, não tem nada a ver com o seu orixá. Pode ser o seu orixá ou não. Pode ser ou não. Pode ser outro orixá qualquer. Porque todos os orixás estão por você. Não existe essa coisa de se você é de Oxalá, só Oxalá vai lhe responder. Se você é de algum, só algum pode lhe ajudar, os outros não podem. Isto não existe. Não para gente que cuida de oráculo, não para gente que é de Fá. A pessoa você pode ter certeza que de algum, eu já vi casos e casos desses, de algum, e quem respondeu ali foi, sei lá, Iansã, foi o Molu, foi Iemanjá, Oxalá, Xangô. Cara, não importa. Por quê? Porque para aquele problema, para aquela sua necessidade, o orixá que vai responder será aquele que seguiu lá. Aí você, mas como isso? Não, por que isso? Porque os orixás são manifestações de Deus. Orixás são as manifestações teândicas de Deus. São as extensões, são emanações de Deus. Orixá é Deus, assim como Jesus é Deus aqui, orixá é Deus. É através de orixá é a forma como Deus se apresenta para nós. Olha que coisa interessante. Tem gente que acha que é demônio, mas eu ainda vou falar sobre essa parte dos caras que acham que é demônio, mas não é. Então, o orixá é a forma como Deus se apresenta para nós. Então, naquele momento, para aquele tipo de problema que você tem, aquela situação que você está passando, aquele negócio, vai ser um determinado orixá, que tem a ver com aquela situação que vai lhe ajudar. Então é isso. Então você não precisa sentir, se eu não souber meu orixá, ninguém vai me ajudar. Isto é mentira. Se alguém falou isso para você, é mentira. É o contrário, você pede ajuda e a ajuda vem de Deus para você através do orixá. O que se apresentar, o que Deus lhe mandar para fazer ali a manifestação. É assim que funciona. Estou falando, por quê? Babalaô, a gente consulta e é assim que responde. Mas olha só, lembra que eu também, apesar de ser hoje Babalaô, eu já fui de candomblé mais de 10 anos. E era assim também lá. O jogo pode ser aquilo, pode ser que aquele orixá te apresente, pode ser que o outro apresente, pode ser que o Ebó faça de outra maneira. É assim também lá. Lá também é assim. Em boas casas, pessoas sérias também responderão dessa maneira para você. E aquela resposta pode ser de alguém ou não ligado a você. Então, você não precisa estar essa preocupação de se eu não souber o meu orixá, eu não vou conseguir ser ajudado, eu não vou conseguir pedir, eu não vou conseguir rezar. Não, isso não tem nenhum vínculo. Você sim pode conseguir, você pode rezar todo dia para... cara, se você não souber, se quiser, reze para Deus, reze para o seu Ori, e pode rezar por orixá, aquele que lhe toca o coração que você pedir. Porque, de novo, você entra lá, Igreja Católica, 50 santos lá, você escolhe um, você reza para aquele. Baseado em qual critério? Você foi batizado para aquele santo, ou para outro? Não. Não, você escolhe um que você simpatiza da história. O orixá é a mesma coisa, você pode pedir para um orixá que você simpatize, que toque no seu coração, que você se identifique com ele. E pode, se você precisa desse tipo de coisa para rezar, faça isso. Porque eu recomendo que você reze para o seu Ori, seu anjo da guarda, e peça a proteção dos orixás. Com o passar do tempo, se você entra na religião, já falei, né? Como é que funciona? Apesar de você só descobrir a obrigação, com o passar do tempo, você vai entrando ali, você vai se aproximando de alguns orixás,
ou às vezes porque é da casa, porque você, já, como eu falei, já foi ajudado, tem vivo, né? Tem presença, você vai lá e você vai naturalmente descobrir para qual os orixás que você vão fazer pedido, mas é uma questão apenas de orientação sua, da sua fé e dos seus pedidos, não que aquilo ali faça qualquer diferença, tá certo? Então, é isso aí. Em relação ao pessoal de Umbanda, eu falei sobre Umbanda lá, que Umbanda não sabe nada de orixá. É verdade, olha só. Eu falei no outro vídeo que a Umbanda não tem orixá, e não tem mesmo, né? A Umbanda tem orixá de Umbanda. Orixá de Umbanda são caboclos de Umbanda, ok? Caboclo de Umbanda é orixá de Umbanda. Então tem orixá de Umbanda e tem orixá de Candomblé, são coisas diferentes. Ah, mas no mesmo nome, olha só, tem o mesmo nome porque as pessoas de Umbanda copiaram o nome. A gente não tem nada, assim como também na Umbanda tem Exu e não tem nada a ver com o Exu do Candomblé. Nada, nenhuma. Cara, tem uma barreira aqui no meio, olha só. O que tem aqui não tem nada a ver com o que tem aqui. Mas a gente, olha só, quem é do Candomblé, a gente do Candomblé, da religião Yorubá, eu não tenho nada a ver com isso. O cara lá da Umbanda, ele pode chamar de João, Maria, Antônio, qualquer coisa, mas ele decidiu chamar com os nomes lá das nossas divindades, cara. Assim como ele usa o nome de santo também, ele chama São Jorge. O pessoal católico deve ficar bravo com eles também, mas esse cara tinha um problema do pessoal da Umbanda que deixa fazer isso. Então, assim, o fato dele chamar os Exu dele, né, os Exu dele, de guia, de Exu, cara, é um problema que eles criaram para eles mesmos, porque não tem nada a ver com aqui. A gente aqui, cara, você tem que falar assim, cara, olha só, isso não tem nada a ver com o que eu tenho aqui, isso aí é de você. O fato dele chamar esses obsessores de Egum, também a gente fica um pouco chateado, porque Egum aqui, cara, é uma divindade, né, é um ancestro nosso, e lá é uma coisa, um obsessor, né, uma coisa ruim para as pessoas, e aqui não é. Então, estou falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, esse negócio de nome na Umbanda é muito complicado. Os caras usaram nomes, e nomes totalmente trocados, do jeito que eles quiseram lá, que não tem nenhum vínculo com essas divindades que estão aqui. Egum não tem nada a ver, Exu não tem nada a ver, e Orixá também não tem nada a ver. O Orixá de lá é o Orixá de Umbanda, são os caboclos de Umbanda, tá? Então lá é o seguinte, como é que é o processo lá? Olha só, não tem um padrão, mas sim as pessoas podem dar para você disso, você é daquilo, não sei o quê, porque você nasceu. Cara, o que as pessoas de Umbanda africanizada fazem é um critério, cara, que a Umbanda deve se esclarecer, tá certo? Não sou eu, eles se esclarecem lá, tá? Aqui, no culto de Orixá, que trata desse supernatural como divindade ligada a Orum, né? Voltando a esse ponto aqui que eu já falei no vídeo passado, mas eu tenho que falar. O Candomblé, a gente trata do supernatural, né? Supernatural, das divindades como divindade. Só que, todo mundo pode dizer assim, divindade é todo mundo é divindade. Beleza, tem razão, todo mundo é divindade. Mas, olha só, essas divindades do Candomblé são divindades do Orum, do espaço espiritual superior. E essas, na Umbanda, o nome deveria ser guias, tá certo? Né? Guias, ou espíritos, sei lá. Que não estão ligados no Orum, eles não estão no Orum, eles estão aqui no Aie. Eu expliquei isso em vídeos anteriores, vários vídeos que eu falei sobre Umbanda que estão aqui. Se eles chamam os guias dele também de divindade, mais uma vez, é um problema deles. Eles podem chamar de divindade que eles quiserem, eles podem usar a nomenclatura que ele quiser. Se é certo ou se é errado, é um problema que eles têm que chegar e responder, mas eu não posso chegar aqui e responder assim. Eu não posso me preocupar, me incomodar, né? Eu não posso me incomodar com aqui vai estar cada vez pior. Então, eu não posso me incomodar com eles, porque, cara, você não pode usar meu nome, senão eu vou virar igual o católico lá, né? De novo, os católicos devem ficar bravos com eles, porque eles usam o nome de santo lá para os guias dele. Mas a gente aqui, então, cara, de novo, eles adotam, repetindo, eles adotam o nome que eles quiserem. Eles podem chamar os guias deles de divindade, mas não está ligado ao Orum. Ele pode chamar os guias dele de orixá, mas não são os orixás que a gente tem, que a gente cuida, que estão ligados ao Orum, que são esses daqui. E esse negócio todo. Então, eu posso trocar. Então, se lá eles dão, quando você entra na Umbanda, você lá, eu sou de Ansan, eu sou de Ogum, eu sou de Xangô, eu sou de, sei lá, lá não tem Oxóssi, né? Eles têm Caboclo. Cara, assim, eu sou de Iemanjá, eu sou de Nanã. Cara, isso é uma questão dele. Só quero que vocês lembrem o seguinte, aquilo que eles falam aqui não tem nada a ver com daqui. Então, assim, as pessoas de Umbanda não adianta elas quererem sair daqui. Lá na Umbanda eu sou de Nanã. E vir pra cá, olha fulano, eu sou de Nanã. Mesma coisa, o cara você vai pra Ifá, você é de Umbanda. Você é de Nanã. Eu sou daqui, não, eu sou de Nanã. Cara, olha só.
número um, para a pessoa de Fá, essa informação é irrelevante, não tem nada a ver. Segundo, a pessoa de Fá, sabendo que é a Umbanda, que é o Candomblé, que é a religião dele, fala assim, tipo, não, olha só, esse negócio da Nanã é lá na Umbanda. Aqui, cara, aqui você não é de ninguém. Primeiro, e pode ser nunca ser, cara, pode nunca ser de Nanã. Eu já cansei de ver, gente. Já vi gente, pessoas, né, vai de Umbanda, o cara sai com orixá A. Não, eu sou aqui desse orixá. Vai pra cá, quando ele lá vira B. Assim, quando ele vai fazer tudo, descobre a B. Então, assim, não tem vínculo, tá certo? O processo de ligação das pessoas de Umbanda com esses guias, os orixá de Umbanda que são caboclos, é um processo próprio da Umbanda, cara. Que quem tem que explicar é o pessoal de Umbanda. O que eles não podem fazer, explicar para vocês, não, é o mesmo de lá. Se eles estão falando, se alguém falar isso para vocês, se alguém falar que o orixá que tem aqui na casa, não, na minha casa é o mesmo. Esse cara é um mentiroso. Sai fora dessa casa. Esse cara é um mentiroso. Ele não pode jamais dizer que é o cara daqui, porque o que está aqui é um processo bem complicado. Eu já falei, tem todo um processo elaborado. Ele não pode associar uma coisa a outra. Essas coisas são diferentes. Então, eu estou batendo nesse ponto, porque muita gente... Por que eu estou batendo, né? Porque muita gente pode ter o orixá designado porque frequentam Umbanda e lá na Umbanda eles dão o orixá com muito mais facilidade, eles dão com liberdade, talvez em jogo e talvez até em jogo. Em princípio, Umbanda não deveria ter jogo de búzios. Talvez os guias falem para ele, não, você é de fulano de tal. Olha só, se o guia falou que o cara é de fulano de tal, se o jogo lá do pai de santo, lá do comandante do terreiro, lá, diz que o cara é de orixá tal, ele está falando disso do contexto da Umbanda. Por favor, não carregue essa informação para uma mesa de Fá, porque ela não tem nenhuma utilidade. E não carregue ela para o Candomblé, fazendo um paralelo, porque não tem nenhuma verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. São contextos supernaturais, totalmente distintos. Já expliquei. Aqui é Aie, aqui é Orum, cara. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, assim, por favor, não misture. Então, vou falando, muita gente vem com o orixá designado porque passou com a casa de Umbanda, o cara deu aquele ali. Aí vai dizer assim, mas fulano de tal foi e é igualzinho. Já falei, não são tantos assim que aparece para todo mundo. Apesar de ter um monte de orixá, sei lá, 16, 17, 18, né? Dependendo do critério, varia, tá certo? Dependendo do critério, varia de pessoas, sabe? Vai de 14 a 18 ou 17. Dependendo do critério. Existem critérios diferentes de pessoa que considera um que não é, isso aqui, tá lá. Então, assim, eu estava falando, acabo me perdendo. Então, assim, dependendo do critério que tenha lá, essa informação que eu trouxe ali, cara, pertence, não são, perdão, me achei aqui, é que não são muitos, então é muito fácil olhar, esse cara deve ser de algum. Claro que existe essa coisa dentro do Candomblé, da gente olhar a pessoa pelo arquétipo, pelo comportamento, pela personalidade, pelo gênio. A gente, né, em princípio, o arquétipo do orixá, você fala, esse fulano deve ser de tal orixá, esse fulano deve... Isso faz parte do dia a dia da gente, cara, eles não estão fazendo nada demais. Você olha a pessoa, vê o comportamento, vê a forma, como você convive com ela há muito tempo, você já começa, fulano, você deve ser de tal orixá. É porque é baseado no arquétipo, os orixás se alinham com a nossa humanidade, isso é informação bacana, né? Os orixás se alinham com a nossa humanidade através de arquétipos comportamentais, né? Entendeu? Por isso que você se identifica com o orixá e por isso que você se identifica com Deus. Lembra? O orixá é Deus. O orixá é Deus no Aie. Ou no Orum, né? Essa é uma frase bacana, né? Olha só, o orixá é Deus no Aie, tá certo? O orixá é Deus no Aie. Gostei dessa frase aqui, vou patentear a frase. Então, os arquétipos é o que traz essa humanidade, né? Os comportamentos, então, as pessoas de Oxalá têm um jeito, o pessoal de Nanã tem outros, aqui tem muita gente que diz que Nanã eu gosto de falar de Nanã, que é interessante, em Fá, né? Em Fá eu conheci a verdadeira Nanã. Ai, Nanã é a velha, a senhora, olha só, não tem nada de velha. Nanã é basicamente a feminista. Nanã é feminista, assim, máxima, tá certo? A feminista máxima é Nanã. Entendeu? E tem lá, eu tenho no meu blog escrito, tem lá um texto que eu boto lá, o verso de Fá, que conta a história de Nanã com detalhes, para vocês quiserem entender por que Nanã é feminista, qual é a personalidade dela, não sei o que. Olha, eu tenho netos, né? Eu tenho filhos e netos que são de Nanã, de verdade, nasceram, eu tenho certeza, não tenho nem dúvida, que são de Nanã, e tem uma personalidade muito própria, né? Tem nada a ver com gente velha. Bom, vamos lá, isso é outra conversa, né?
Então, o que eu estou querendo ilustrar é o seguinte: esse negócio de arquétipo, de chutar, de dar bico, de você ver. É normal, o cara faz parte do jogo, é como se fosse uma loteria. Você faz um jogo do bicho ali, uma porrinha. É tal orixá, tal orixá, tal orixá, tal orixá. Às vezes aquelas que confirmam ou não. Então, chutar um orixá para uma pessoa, cara, é uma coisa que também não é muito difícil, às vezes não. Mas não é a informação correta, na verdade. Não sai ele no buzo. O cara olha assim, fulano de tal problema, tá com tal problema, ele vai lá. Tá certo? Então é assim que funciona. Então era isso que eu queria dizer para vocês, né? Eu queria encerrar por aqui, dizendo, eu espero ter abordado tudo, dizendo, somente essa coisa, eu tive que falar no finalzinho da Umbanda, que vocês me perdoem, eu falei que não vai, porque existe uma parte da Umbanda que é uma Umbanda africanizada, né? Lembra, a Umbanda é outra religião, ela não tem vínculo com a religião Urubá, nenhum vínculo, tem nenhum vínculo com orixá, com nada disso. Mas existe uma Umbanda que se africanizou, adotou termos, adotou, como eu falei, adotou esses nomes que na Umbanda ele não tem nenhum vínculo, não tem nada similar com o que tem aqui, mas esse pessoal acaba confundindo muito, que negócio todo. Então, as pessoas, como eu falei para esse tema de orixá, uma das grandes fontes de dar orixá para a pessoa tem que ser as pessoas de Umbanda, que tem muito mais gente, muito mais frequência, não sei o quê, e sai dando orixá para todo mundo lá e você fica preocupado. Então, não tinha como não comentar essas coisas aqui. O que eu quero dizer para vocês, que deixar para de final, né, uma mensagem final é o seguinte: gente, descobrir o orixá é um mimo que a gente tem, às vezes quando a gente descobre, quando a gente tem essa sorte de descobrir, isso é um mimo, tá? De fato é um mimo, mas não é o mais importante. Isso, se você não souber disso, se você não tiver certeza, não vai mudar nada na sua vida. Eu já vi pessoas desesperadas, nossa, eu estou aqui, eu preciso saber meu orixá, senão eu não vou ter paz na minha vida. Se você é uma pessoa dessa, eu lhe aconselho, não faça isso. Isso não faz a menor diferença na sua vida, nenhuma diferença na sua vida. Não vai mudar em nada, Deus não vai deixar de lhe atender, o seu orixá não vai deixar de atender, o seu ori não vai deixar de atender, porque, como já falei, você já nasce de nascença, o seu orixá já sai de fábrica, né? Já sai de fábrica. O orixá é um acessório que sai de fábrica, é básico. O orixá já está dentro de você, o orixá já está dentro. Então você não precisa estar preocupado em saber qual é, ele já está ali dentro. Em algum momento você vai conseguir descobrir uma série de coisas, tá? Então, uma coisa que é natural. Então, descobrir o orixá é uma das coisas, é uma coisa bacana, um dos momentos bonitos que você passa na cena, onde você descobre finalmente, eu sou realmente desse orixá. Claro que tem muita gente que se decepciona, tem muita gente que se alegra com aquilo, né? Mas é um momento de encontro, né? De você se encontrar com o seu próprio destino. Isso é uma coisa que você deve entender. O orixá faz parte do nosso destino, né? Do nosso destino escolhido, porque ele faz parte dos instrumentos que o Olodumare nos deu para a gente executar os nossos objetivos na vida, né? Conduzir a nossa vida, conduzir o nosso destino planejado. Então, o orixá faz parte disso. Então, quando você encontra essa informação verdadeira, você deu mais um passo de você se alinhar com o seu destino. Agora eu já sei qual é o orixá, entendeu? Então, esse é um momento bacana. Mas não é uma coisa que você vai descobrir numa mesa de jogo, numa consulta de búzios, jogo de búzios, uma consulta de fato, tá certo? As pessoas que passam isso para você, elas estão lhe prejudicando muito mais do que ajudando, tá bom? Mais uma vez, se alguém tiver dúvida, pergunte nos comentários, faça outros vídeos respondendo, tá bom? Eu só não queria deixar esse assunto vazio, porque eu acho que tem muita gente que se machuca com esse assunto, tá bom? Abraço a todos.